presidente. Muito bom dia a todos, senhores conselheiros, procuradores das partes que comparecem à sessão de julgamento, senhor assessor de Câmara. Uma vez composta essa Câmara na forma do regimento interno, declaro aberta essa sessão. Nós iniciaremos anunciando os itens 1 e 2 da pauta. Os PTA são de números 01654-526-21, 01655-074-26, ambos da Intercement Brasil S.A. Esses processos têm como revisora de conselheiro e como relatora a conselheira Rita, que tem a palavra para o seu relato. Bom dia a todos. Presidente, eu vou pedir licença ao colegiado para fazer um relato mais sucinto, em razão de alguns pontos que eu identifiquei na peça recursal, e aí depois a gente coloca para discussão e eventualmente a gente entra numa relatoria mais detalhada. Nós temos dois recursos, os processos eles são totalmente semelhantes, né? A gente está falando de um lançamento que exige ICMS em razão do recebimento de energia elétrica supostamente sem documentação fiscal e também um estorno de crédito em razão do aproveitamento indevido de energia elétrica que supostamente não foi consumido no processo produtivo da empresa. Essa Câmara já se debruçou em outro momento sobre um processo, acho que foram dois processos da mesma contribuinte, com a mesma discussão. A gente está tratando então de um levantamento quantitativo feito pela fiscalização em razão das informações de consumo de energia elétrica prestadas pela CCE, em confronto às informações feitas pelo contribuinte na EFD. E aí, em razão dessas diferenças de apuração de energia consumida e energia não consumida, digamos assim, foram feitos então esses dois lançamentos com essas duas infrações. O recurso de revisão ele é motivado por uma decisão pelo voto de qualidade, onde a Câmara Baixa, o voto de qualidade ficou em relação à questão da decadência e exclusão dos co-obrigados do polo passivo. Então, o processo chega para esse colegiado, onde o contribuinte ele revisita toda a sua argumentação de mérito, devolve ao colegiado toda a argumentação de mérito, passando pela decadência novamente, pela indevida conclusão do sócio no polo passivo, traz a argumentação de que inexistiu qualquer entrada de mercadoria desacobertada de nota fiscal e fala também que não houve qualquer ilegalidade no estorno, porque todas as notas fiscais que foram registradas, elas possuem lastro, não houve qualquer discussão com relação à idoneidade dessas notas, o que geraria então para o contribuinte esse direito ao crédito que foi aproveitado. Traz também umas argumentações com relação à ilegalidade das multas isoladas. Ao analisar a peça recursal, um dos argumentos trazidos pelo contribuinte, que segundo ele foi ignorado pelo acordo recorrido, é uma informação de que haveria um erro de cálculo quanto à apuração do montante da energia consumida em relação à primeira irregularidade, que apura então a entrada de energia sem documentação fiscal. Isso porque o trabalho fiscal ele foi todo realizado sobre a unidade de megawatts e, segundo o contribuinte, e conforme consta nos autos, algumas notas consideradas pela fiscalização, elas estão na verdade como unidade de medida de quilowatts. Então isso traria uma diferença com relação à quantidade da energia apurada. Confesso que pela complexidade do assunto que envolve a matéria, me pareceu tratar-se de um erro meramente formal nessas notas fiscais. Mas confesso para os senhores que eu não me senti confortável para poder afastar, por uma mera intuição minha, que de fato não houve esse erro de apuração da quantidade em razão de unidades de medidas diferentes. E o volume de notas em um processo são 37 notas, então é um volume considerável, considerando o trabalho fiscal realizado, e no outro processo também, mais ou menos a mesma quantidade dessas notas. E nesse processo também a gente teve um outro incidente processual, digamos assim, que o contribuinte ele apresentou em razão de uma reformulação
do crédito tributário por parte da fiscalização, num segundo momento em que ele se manifestou nos autos, com base no artigo 120 do RPTA, o contribuinte ele apresenta um aditamento da peça de impugnação. Entretanto, esse aditamento da peça de impugnação acaba que chega ao Conselho no momento posterior ao julgamento de primeira instância. Então, a gente tem um documento, né, apresentado pelo contribuinte, que foi protocolizado, ao que parece, dentro dos prazos dos 30 dias, previsto no artigo 120 do RPTA, mas que não foi juntado aos autos tempestivamente e que, então, teoricamente, teria uma omissão com relação às argumentações. Embora as argumentações trazidas nesse aditamento sejam quase que na sua totalidade uma reprodução das argumentações trazidas nas peças de impugnação e do primeiro aditamento trazido pela empresa. Mas, fato que por si só não me levaria, talvez, a um retorno dos autos. Mas eu coloco para o colegiado essa discussão com relação às unidades de medida, porque talvez seja uma coisa que a gente precisa se debruçar para saber se de fato houve ou não um prejuízo no lançamento, se o lançamento teria ou não uma incoerência, porque sendo constatado que de fato há um erro nessa unidade de medida, a gente tem de fato um impacto considerável com relação à primeira infração. Então eu coloco essa discussão processual para o colegiado deliberar antes da gente entrar talvez numa discussão de mérito do recurso. Vou pedir licença à Câmara. A doutora Tatiana Duarte está inscrita como somente assistir o julgamento, né? Mas a senhora gostaria de colocar alguma coisa em relação a esses dois pontos? Não, é exatamente isso que a conselheira relatou. A gente constatou que... Assunto tributação, por favor. Foi constatado esses erros na unidade de medida, né? O que impacta tanto no crédito quanto no estorno, porque os erros na apuração de medida, não só os erros na apuração de medida, também o relatório considerado do mercado de curto prazo da CCE demonstra que não foi o relatório final que a fiscalização utilizou para computar a compra e venda no mercado de curto prazo. Então, ela utilizou um relatório parcial, o que também levou essa discrepância tanto na quantidade de energia que entrou no estabelecimento, quanto a energia não utilizada no estabelecimento. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Célio, gostaria de acrescentar alguma coisa? Bom dia. Eu tive a mesma preocupação quando eu li o recurso. Eu tentei, inclusive, localizar no acórdão recorrido se esse debate tinha já sido objeto de enfrentamento e eventual superação, mas como também não localizei, põe-me, evidentemente, de acordo com a medida. Bom, só para clarear para os conselheiros, né, que eu participei do debate junto com o conselheiro Érico na terceira Câmara, e esse assunto realmente ele não foi trazido à baila. Nós não discutimos em momento algum essa situação da diferença de mega para quilowatt. Não, de quilo para mega, né? A nota fiscal está em quilo. Só que eu até entendo assim, o posicionamento da conselheira relatora quanto a essa questão de ser intuitivo que houve essa conversão pela fiscalização, porque bastaria pegar a vírgula e colocar 3 casas para a esquerda, né? Você já faz essa conversão, mas como a gente não tem certeza se houve isso ou não, acho prudente realmente. Pela ordem, não teve isso. Não? Não, ela simplesmente pegou a quantidade que estava na nota fiscal e jogou no anexo 1. Então tá errado. Se fez realmente isso, tá errado. Mas é o que a conselheira Rita colocou. Quando a gente analisa no contexto geral, aparentemente, pelos valores, houve um erro na emissão da nota de citar aquilo, ao invés de mega, entendeu? Pelos valores. Poderia ser erro material. Mas não tem como a gente aferir isso aqui, né? Eu acho que o mais correto é o técnico que executou o trabalho, depois a assessoria, logicamente, vai fazer uma análise mais apurada, mas ele estudar o caso e ver o que aconteceu na realidade, né? Mesmo porque o fornecedor lá, ele também informou para a CCE o que ele mandou, né? Então, é uma situação de verificação geral.
pode ter acontecido de ser aquilo mesmo e aí o trabalho está totalmente errado. Mas esse erro aconteceu numa nota, num registro ou em todas as 37 No notas? processo eu tenho certeza que são 37 notas. É da Camargo Correia, né? É. É um fornecedor. Então, a gente... E o outro volume também é um volume considerável, não é só uma nota. Por isso que eu digo assim, pode ser que o parâmetro que a Camargo tenha utilizado para emissão, né, um anterior ela usou aquilo e aí ficou aquilo para todo mundo que saiu depois. E ela vai corrigir isso depois, né, vai enxergar esse erro e corrigir. Até uma coisa a questionar aí o fornecedor, né. Mas aí, quer dizer, não dá para a Câmara tomar essa atitude, eu também entendo e concordo com o que a conselheira relatora está colocando. Todos estão de acordo? Quer acrescentar alguma coisa? Quanto a outra questão do aditamento à impugnação, tem alguma matéria nova? Não tem nenhuma matéria nova, mas abrindo vista para fiscalização, acho que ela pode se manifestar também sobre esse documento. Né? Eu até fiz uma criteriosa análise na época da revisão, assim, ponto a ponto, parágrafo a parágrafo, a impugnação inicial, ela tá exatamente o que está nesse aditamento aí. E já é o segundo, né? Não é o... Aqui o que aconteceu? Em razão de uma manifestação da assessoria, de uma primeira manifestação da assessoria, o processo ele retorna à fiscalização e a assessoria ela faz um ajuste, ela recomenda, né? Aliás, ela opina que o estorno ele seja calculado de uma forma diferente. A fiscalização, no primeiro momento, ela concorda e faz a revisão desse lançamento para reduzir o crédito tributário. E num segundo momento ela volta atrás dessa redução do crédito tributário. Então é sobre essa manutenção do crédito original é que foi dado vista ao contribuinte. O contribuinte então apresenta esse aditamento, onde ele reforça os argumentos da assessoria no sentido de redução, né, desse cálculo e reitera todos aqueles seus argumentos da peça de impugnação. São exatamente os mesmos argumentos. Sem ter cumprido o prazo e não ter ingressado a manifestação. Ficou Se perdido perdeu na em algum repartição. lugar. Acho que o processo deve ter chegado antes aqui E de alguma maneira a repartição não enxergou que o processo tinha vindo para julgamento, porque é um prazo elástico, né? Você daria para tempo para corrigir esse equívoco. Né? Por algum motivo. Nos dois processos tem a mesma questão do aditamento. Então todos estão de acordo com a medida proposta? Então acorda essa Câmara a unanimidade em preliminar em acolhendo e juntar os documentos aos autos. Ele não deve ter um protocolo ali, não tem? Tem um protocolo da CIGED, pode ser? Pode. Deixa eu pegar um outro ali, que esse aqui é o segundo processo. Também a unanimidade, né, em baixar o processo de diligência para fiscalização. Tome conhecimento sobre os documentos juntados e também se manifeste sobre a parte do recurso que se refere à diferença de medidas na apuração da planilha de cálculo que efetuou o lançamento, pela qual ele efetuou o lançamento. Esse então é o resultado. Pode usar o xerife de sigilo, também melhor o sigilo. Essa redação, será que não precisa ser um pouquinho mais específica? Não, você poderia ler de que redação, do que ele tem que verificar em termos de correção? Não, nós vamos depois na hora de redigir, só para dar a noção geral do que vai acontecer. Pode ir e voltar e não dá nada. Não, aí nós vamos fazer uma redação. Sim, tá certo. Elaborada. Bom, dando sequência à sessão de julgamento, anuncio o item 3 e o item 4 da pauta. Esses PPA são os de números 01934-00428, 01931-17530, processo que tem como recorrente Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para construção. Esses processos têm como revisor o conselheiro Alexandre e como relator o conselheiro Érico, que tem a palavra para o seu relato. Bom dia, senhor presidente. A quem estendo meu cumprimento aos demais presentes. Trata-se de dois PTAs, né? A única diferença entre eles é a matéria da decadência num deles, né? Porque o período apurado é 2012.
enquanto no PTA de final 28 vai de 1º de janeiro de 2013 a 31 de maio de 2014. Trata-se de... A ocorrência no auto de infração é o ICMS, crédito de ICMS, aproveitamento indevido, obrigação acessória, falta de emissão de documento fiscal, recolhimento, outros. Exige-se o estorno proporcional dos créditos escriturais de ICMS em face da entrada efetiva menor de energia elétrica no estabelecimento autuado e diferenças de ICMS não recolhida devido ao déficit de energia elétrica contratada e aquisição no mercado spot. As multas capituladas estão previstas no artigo 55, inciso 13, a linha B, artigo 55, inciso 28 e artigo 56, inciso 2, todos da Lei 676375. Bem, trata-se de trabalho de auditoria fiscal nas operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em período autuado. As acusações fiscais consistem nessa falta de recolhimento do ICMS, na compra de energia elétrica no mercado spot, quando o contribuinte está na posição devedora, e de falta de estorno proporcional dos créditos escriturais de ICMS quando figura na posição credora, referentes à demanda efetivamente utilizada de energia elétrica pelo contribuinte, menor que a demanda potencialmente contratada no ambiente de contratação livre, junto a gerador livre de energia elétrica cadastrado na CCE. No caso, é a CEMIG-GT. Foi cobrada multa isolada também pela falta de emissão dessas notas fiscais de entrada, referente à liquidação do mercado de curto prazo no âmbito da CCE. Em seguida, nos 2 PTAs, houve decisão interlocutória promovida pela assessoria deste Conselho para que o contribuinte acostasse aos autos de documentação comprobatória dos estornos de crédito de energia elétrica efetivados pela empresa em alguns meses do período autuado, para que esclarecesse se os estornos relativos às obras de energia eram integrais e para que planilhasse dados relevantes dos estornos, documentos fiscais e eventuais pagamentos. Em resposta, o contribuinte apresentou as datas do período pertinente, esclareceu que os estornos dos créditos ICMS referentes às obras de energia elétrica foram integrais. Após a fiscalização se manifestou, alegando que os estornos dos créditos ICMS efetivados pela autuada na época da exploratória não foram considerados, além de juntar cópias de documentos fiscais referentes ao levantamento quantitativo do trabalho fiscal. Isso para o PTA de final 30. Após o trâmite regular em primeira instância do procedimento administrativo fiscal, a segunda Câmara de Julgamento deste Conselho acordou a unanimidade em rejeitar as prefaciais arguídas. Quanto à prejudicial de mérito, a unanimidade não reconhecer a decadência do direito da Fazenda Pública de formalizar o crédito tributário. No mérito, também a unanimidade em julgar parcialmente procedente o lançamento para que sejam excluídas as exigências fiscais relativas aos meses de maio, junho, outubro, novembro e dezembro de 2012, e ainda quanto ao crédito tributário remanescente, para adequar a multa isolada do artigo 55, inciso 13, a linha B da Lei 676375, ao disposto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 55 desta lei, combinado com o artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Participaram do julgamento os conselheiros Ivana Maria de Almeida, relatora, Carlos Alberto Moreira Alves, André Barros de Moura e Luiz Geraldo de Oliveira. Já no PTA de final 28, a decisão foi semelhante, porém não houve apreciação da matéria de decadência e os meses excluídos das exigências fiscais foram de outubro de 2013 integralmente e março de 2014 parcialmente, adequando-se proporcionalmente à multa isolada cobrada pertinente. No acórdão recorrido, em seus fundamentos de voto, a conselheira relatora ressaltou em preliminar que o auto de infração está regular e é válido, pois cumpre todos os requisitos formais e materiais do artigo 89 do RPTA e seguintes. No relatório do auto de infração houve a descrição clara e precisa dos fatos pertinentes com a capitulação legal das infrações perpetradas pelo contribuinte nos termos do artigo 142 do CTN, sendo, pois, imprópria a afirmação que o auto de infração teria se baseado unicamente em presunções, bem como teria se equivocado a autuada na análise e interpretação da legislação pertinente, pois havia comercialização de energia elétrica pela autuada no mercado spot por intermédio da CCE, com o fim de se liquidar as diferenças apuradas entre a demanda contratada e a demanda utilizada de energia elétrica. No mercado de curto prazo, essas relações entre os agentes livres seriam multilaterais sem relação direta entre o vendedor e o comprador.
em prejudicial de mérito quanto à decadência ante a ausência de pagamento sujeito à homologação pelo fisco, fundamentou a relatora que seria cabível o lançamento de ofício que atrairia a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. No mérito propriamente dito, com base nas pré-faturas da CCE, dos relatórios de liquidação das diferenças, das DAs pagas e das DAPs, foi realizado trabalho fiscal de levantamento quantitativo, tomando-se como ponto de partida o fato da impossibilidade de se estocar energia elétrica e que, de conseguinte, não poderia haver diferenças entre a saída de energia elétrica e sua entrada no estabelecimento autuado. Como se trata unicamente das diferenças liquidadas no mercado de curto prazo pela CCE, quando a autuada tinha déficit de energia, se encontrando na posição devedora, deveria adquirir sobras de outros agentes livres, conforme preço de liquidação das diferenças, PLD, devendo, pois, ter emitido nota fiscal de entrada de energia elétrica, com destaque e recolhimento do ICMS nos moldes do artigo 53F, inciso 2, parágrafo 2º e parágrafo 4º do anexo 9 do regulamento. No mercado de curto prazo, como não é possível aferir a natureza das operações de comercialização, tanto na posição devedora como na credora, são tratados como interestaduais, segundo a instrução normativa da SUTRI, número 3, de 2009. Já quando a autuada tinha sobra de energia se encontrando na posição credora, deveria vender essas sobras por intermédio da CCE, conforme PLD, devendo, pois, ter emitido nota fiscal de saída de energia elétrica sem destaque e recolhimento do ICMS. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição Federal, e nos moldes do artigo 53F, inciso 1 do anexo 9 do regulamento, combinado com o artigo 3º, parágrafo único da instrução normativa da SUTRI, número 3 de 2009. Nesse caso, como a entrada de energia elétrica no estabelecimento da autuada foi menor que a previamente declarada e contratada no contrato bilateral com a agente livre cadastrado na CCE, era imperioso que tivesse realizado o estorno proporcional dos créditos de ICMS de energia elétrica em observância à técnica fiscal da não cumulatividade do ICMS. Quando na posição devedora, destacou que na base de cálculo do ICMS cobrado deveriam ser integrados encargos de serviço do sistema, como custo da operação e exclusão dos valores que não compunham o preço da mercadoria, tais como, por exemplo, as já tributadas em liquidações anteriores, as multas pelo pagamento em atraso da liquidação financeira, juros bancários, dentre outros. Ao revés do que foi argumentado pela impugnante, a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal nas liquidações no mercado de curto prazo pela comercialização de energia elétrica intermediada pela CCE não se verifica apenas no ambiente de comercialização regulado, mas também para o ambiente de contratação livre, visto que o artigo 53F do anexo 9 do regulamento discrimina as duas situações em seu cálculo. Quanto à exclusão das exigências fiscais para os meses autuados em que houve estorno voluntário de créditos pela própria impugnante, embora tenha adotado o critério físico de se considerar as diferenças de consumo de energia elétrica ao invés do critério financeiro adotado pela fiscalização, que se refere ao quociente entre as saídas sob o amparo da não incidência e as saídas totais do estabelecimento, com multiplicação do percentual resultante pelo valor total dos créditos de energia elétrica apropriados pelo impugnante, os estornos voluntários estão vinculados à sobra de energia elétrica, por conseguinte aos créditos dessa energia. Severa que a incidência dos juros moratórios sobre a multa de revalidação nasce com a exigência do imposto e deve ter a mesma data de vencimento deste, conforme os ditames do artigo 226 da Lei 676375, do artigo 2º da resolução da CFMG, número 2880/97. Já no tocante às multas fiscais, não vislumbrou o bis in idem pretendido pelo impugnante, entende que foram cobrados nos seus patamares legais, julgando, pois, prejudicadas as questões de cunho constitucional por força do artigo 110 do RPTA. Posteriormente, a impugnante interpõe recurso de revisão, em que, em um breve apanhado, ela interpõe por divergência jurisprudencial, apresentando o acórdão paradigma número 4.493/15 da Câmara Especial, em que, sob 3 aspectos, se apontaria divergência quanto à aplicação da legislação tributária. No primeiro aspecto, esse acórdão paradigma teria aplicado a legislação tributária de forma diversa daquela constante nos fundamentos do acórdão recorrido, porquanto teria colhido a nulidade do auto de infração em virtude de metodologia inadequada de cálculo do crédito tributário utilizado pela fiscalização sem base legal, configuraria erro de direito. Por sua vez, a decisão recorrida teria rejeitado as prefaciais arguídas, considerando, pois, rígido o lançamento fiscal e a base legal de enquadramento da conduta infratora da autuada.
Especialmente alega recorrente que pretensamente o acórdão recorrido não teria justificado o fato tomado como verdadeiro pela fiscalização de que ela era comercializadora de energia elétrica, conquanto tivesse apenas figurado como consumidora, decorrente do contrato bilateral celebrado com a CEMIG-GT no ambiente de contratação livre. Isso, ao seu ver, feriria o artigo 142 CTN, principalmente porque o trabalho fiscal se baseou em presunção, visto que teria utilizado informações extraídas do sítio eletrônico no link da intranet do auditor web da própria Secretaria de Estado da Fazenda e do sítio eletrônico da CCE, que, ao contrário do anterior, é disponibilizado a todos. Num segundo aspecto, a decisão modelo teria aplicado a legislação tributária de maneira diversa quanto à temática da não incidência do ICMS para a saída de energia elétrica administrados pela CCE, equiparada a operações interestaduais, enquanto no acórdão recorrido haveria equiparação a operações interestaduais tanto para a posição credora quanto para a posição devedora junto à CCE. Sob um enfoque mais percussiente, a recorrente argumenta que não há fato gerador do ICMS nas liquidações das diferenças entre os montantes contratados e consumidos, visto que não se trataria de comercialização de energia elétrica propriamente dita no mercado de curto prazo. Dentro dessa ótica, o acordo paradigma teria retirado a incidência tributária de ICMS sobre as saídas ditas interestaduais de energia elétrica administradas pela CCE. No que tange ao terceiro aspecto, a decisão modelo teria aplicado a legislação tributária de forma diversa, pois teria analisado efetivamente os fundamentos legais que ampararam o estorno dos créditos ICMS referentes à saída de energia elétrica, quando constatou a utilização indevida de método de apuração do estorno de crédito sem base legal, reconhecendo a nulidade do auto-infração, enquanto, por sua vez, o acordo recorrido nada teria dito acerca dos fundamentos jurídicos do estorno dos créditos de ICMS. No outro giro, apenas quanto ao PTA de final 30, traz divergência também quanto à matéria de decadência, em que no acórdão recorrido teria aplicado a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN para as exigências fiscais do crédito tributário, quanto na decisão modelo foi aplicado o artigo 150, parágrafo 4 do CTN para exigências fiscais relativas ao serviço de transporte sujeitos ao ICMS e às multas fiscais. Essa divergência estaria evidenciada no acordo paradigma número 21.814/18 a segunda. Quanto ao mérito, reitera sua insurgência relativa à incidência dos juros moratórios sobre as multas fiscais, pois não teriam natureza tributária, e quanto ao bis in idem da multa de revalidação e da multa isolada. Isto posto, pede a reforma do acordo recorrido para se reconhecer a nulidade do auto-infração, a decadência do lançamento fiscal e, no mérito, para se cancelar o auto. Subsidiariamente, pede o afastamento das multas tributárias ou ao menos a incidência dos juros sobre elas. Em contra-razões da GE, em suma, o ilustre procurador da GE sustenta que o acordo paradigma 1493/15 da Câmara Especial não se presta para justificar a divergência na aplicação da legislação tributária em comparação com o acordo hostilizado, visto que o suporte fático jurídico da decisão modelo não condiz com aquele debatido nos autos acerca da aquisição de energia elétrica pelo contribuinte no mercado de curto prazo administrado pela CCE, que engendraria estornos de créditos escriturais de ICMS. Primeiramente, o acórdão paradigma teria julgado improcedente o lançamento porque se considerou que o método de cálculo do estorno de créditos estava em desacordo com a legislação vigente. Já o acórdão hostilizado não existiu tal discussão, sendo que o estorno de créditos se deu segundo a aplicação da legislação vigente. Ressalta-se que na decisão modelos tomou como base a inadequação da metodologia de se aferir o estorno de créditos por meio das faturas individuais das operações com a CEMIG, quanto a legislação tributária mineira determina a apuração do estorno dos créditos através dos relatórios de contabilização da pré-fatura da CCE. No próprio anexo 1 do auto-infração foram juntadas as planilhas com os dados da pré-fatura, os quais inclusive foram citados na decisão recorrida. Já no que toca ao acórdão paradigma 21.814/18 da segunda, o suporte fático seria distinto daquele tratado no acórdão recorrido, pois se cuida de discussão da decadência decorrente do aproveitamento indevido de crédito em prestações de serviços de transporte. No outro ponto, alega também que esta Câmara Especial tem adotado com prevalência o entendimento pela aplicação da regra do artigo 173, inciso 1 do CTN e não do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Logo, pede a aplicação do artigo 165, inciso 2, alínea A do RPTA, que dispõe que o recurso de revisão não será conhecido se versar sobre questão iterativamente decidida por este Conselho.
No mérito, sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, refutando ainda os pontos de pretensa divergência suscitados no recurso de revisão do contribuinte. Isto posto, pede que o recurso de revisão seja inadmitido em face da inexistência de divergência e, no mérito, se a tanto chegar ao desprovimento do recurso. Em parecer da assessoria, em seguida, esse PTA, ele é encaminhado à assessoria deste Conselho, que é a pessoa do senhor Edivaldo Pereira de Sardes, contesta o recurso de revisão, opinando em sede preliminar pelo não conhecimento do recurso, visto que não vislumbra a alegada divergência jurisprudencial nos termos do inciso 2 do artigo 163 do RPTA. Primeiramente, destaque o acordo paradigma 21.814/18 da segunda, foi reformado pela decisão número 5.094/18 da Câmara Especial, e logo, segundo o artigo 59 do Regimento Interno desse Conselho, o recurso de revisão interposto por divergência jurisprudencial não seria conhecido se versar sobre questão consubstanciada em acórdão paradigma reformado em caráter definitivo. No que concerne a decisão modelo 4.493/15 da Câmara Especial, entende a assessoria que, quanto ao aspecto da nulidade por ausência de embasamento legal e fático, inexiste de divergência jurisprudencial, sendo que na decisão modelo houve aplicação de metodologia de cálculo dos estornos de crédito de forma incorreta, quanto na decisão recorrida sequer foi enfrentada essa questão ante a aplicação da metodologia correta de cálculo dos estornos de crédito CMS. Já quanto ao segundo aspecto, decisão paradigma e a decisão recorrida deveras são convergentes na aplicação da legislação tributária, porquanto a metodologia de cálculo dos estornos tomada como escorreita se calca na apuração pelos relatórios de contabilização da pré-fatura da CCE, embora na decisão paradigma se tenha anulado a auto-infração devido à falta de adoção da aludida metodologia. No último aspecto, não existe divergência jurisprudencial, pois ambas as decisões entendem que as saídas de energia elétrica do estabelecimento contribuinte administrado pela CCE são equiparáveis a operações interestaduais ante a impossibilidade de se identificar o agente de mercado que compra essa sobra no mercado spot. Igualmente, se entendeu que as saídas interestaduais de energia no mercado de curto prazo são não tributáveis, ex via do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição Federal. Contudo, as entradas de energia o são por força do artigo 5º, parágrafo 1º, item 4 da Lei 67.6375, visto que não estão abarcados pela imunidade constitucional. Portanto, no entender da assessoria, não teria ocorrido a divergência jurisprudencial entre as câmaras julgadoras deste Conselho, no que pertine à aplicação da legislação tributária sobre a mesma questão. Quanto ao mérito, caso a Câmara Especial decida pela apreciação do recurso de revisão, opina a assessoria pelo não provimento do recurso, nos termos da decisão recorrida. É esse o meu relatório. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Eu convido o doutor Luiz Paulo Romano para assumir a tribuna em nome da representante. Bom dia. Muito obrigado, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor relator, representante da Fazenda Pública. O relatório foi bastante preciso. São, na verdade, dois temas já de bastante conhecimento aqui dos senhores e da senhora. A questão da decadência, né, aplicação de 150.73 e essa questão da tributação pelo ICMS nessas operações realizadas nesse mercado de curto prazo no âmbito da CCEE. Inicialmente, eu só faço aqui um registro em relação ao pedido tanto da Procuradoria da Fazenda quanto da assessoria em relação ao não conhecimento. Em relação à decadência, me parece que o paradigma não permite maiores discussões, realmente é um confronto de teses bastante evidente. Em relação ao mérito, o que se tem ali é uma acusação de falta de identidade, né, absoluta identidade entre os paradigmas. Só que, na verdade, há similitude nas teses jurídicas, ainda que existam alguns fatos concretos relacionados a cada um dos casos, não invalida a divergência. Esses recursos de divergência eles se baseiam sempre em questões jurídicas, né, e, obviamente, a gente não pode se apegar e nem exigir uma identidade absoluta entre as hipóteses confrontadas, sob pena de não permitir que o alcance, o objetivo do recurso de revisão seja alcançado, que é justamente dirimir essa divergência. Então, em relação às questões de mérito, como o relator salientou, apenas no PTA final 30 há a questão da decadência. E aí, então, eu conheço bastante a jurisprudência não só desse colegiado, mas aqui do próprio Conselho de Minas, entendo
que há uma consolidação realmente em torno da aplicação do 7.3, mas respeitosamente eu peço o Vênia aqui para insistir, eu até para esse julgamento refiz uma pesquisa no âmbito do STJ, no âmbito de outros tribunais, no âmbito de diversos tribunais administrativos, e saliento aqui que a regra do 150 ela é aplicada quando há pagamento do tributo, não necessariamente o pagamento parcial ou integral do tributo em discussão no processo administrativo, ou seja, não é necessário que tenha havido pagamento parcial da operação objeto do lançamento, né? O STJ, inclusive, tem um acórdão repetitivo nesse sentido, que ele diz que, nesses casos, inclusive de ICMS, não havendo fraude, não havendo dolo, que é o caso aqui, em momento algum se discutiu isso, trata sim de um tributo sujeito à homologação, e havendo um pagamento de ICMS, não necessariamente em relação à questão da energia elétrica, aplica-se a regra do 150. Eu também peguei alguns acórdãos todos desse ano, e todos eles, diversas turmas, né, que compõem, as duas turmas que compõem a primeira sessão de direito tributário, em todas elas se garante a aplicação do 150 nos casos em que há pagamento parcial, né? Também outros órgãos administrativos e o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que inclusive tem uma súmula que diz que qualquer rúbrica que haja pagamento daquele tributo naquele período objeto do lançamento é suficiente para fazer com que a regra do 150 seja aplicada. Então, mais uma vez, renovando minhas vênias aqui aos posicionamentos contrários, peço aqui realmente uma reflexão e exponho aqui a posição da contribuinte em relação à aplicação do artigo 150 do CTN em relação ao PTA de final 30. Em relação ao mérito também, senhor presidente, vou ser bastante objetivo aqui, breve. Os senhores já conhecem esse tema, é realmente uma questão que envolve aí um exame de uma legislação não só tributária, né, o próprio funcionamento desse mercado de energia elétrica, de geração e distribuição, e a posição da Saint-Gobain é que ela, na verdade, é uma consumidora, ela compra energia elétrica da CEMIG, ela não é uma contribuinte de energia elétrica, ela não ocorre em relação a ela o fato gerador do ICMS. Essas operações de consumidores livres no âmbito do CCE, elas são operações, na verdade, de liquidação de sobras, elas têm natureza jurídica de uma cessão de uma energia elétrica que não configura um novo fato gerador do ICMS. O ICMS já foi recolhido na operação principal, então não há que se falar aqui em uma nova exigência desse tributo. E eu trago aqui também a consideração dos senhores, um acordo também bastante recente do STJ, 1.615.790, inclusive diz respeito aqui a um processo oriundo aqui de Minas Gerais, em que a primeira turma, por unanimidade, referendou também essa tese, né? E aí eu só peço Vênia aqui já para encerrar, para citar aqui um trecho principal aqui da ementa desse acórdão, em que corrobora o que é aqui alegado pela tribuna, né? Então diz aqui a ementa do ministro Gugel de Faria: tais operações não decorrem de contrato de compra e venda de energia elétrica, mas sim de cessões de direitos entre consumidores intermediadas pela CCE para a utilização de energia elétrica adquirida no mercado livre, cujo valor total já sofreu tributação do imposto estadual. Então, com essas considerações que se pede em relação ao PTA final 30, o acolhimento da prefacial de decadência e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a tributação de ICMS nessas operações. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Paulo. Eu passo a palavra ao doutor Célio Lopes Calume para as considerações em nome do Estado de Minas. Cumprimento o colega e peço licença à Câmara, que eu vou me limitar à questão de cabimento, pelo menos neste primeiro momento. Mas faço uma observação, vou ter uma coisa interessante, eu não tinha reparado, só no relatório que reparei, e talvez os conselheiros não tenham tido a mesma atenção por causa do tipo de assunto, mas é a primeira vez que eu vejo contra-razões da Fazenda Pública em recurso de revisão. Esse processo deve ter ido lá para ver se faria o recurso da Fazenda. O colega não fez o recurso, deve ter pedido dispensa e já aproveitou e emendou uma contra-razões. Vou falar para ele que está sem serviço. Em relação à questão do cabimento, são 3 pontos que são levantados e eu vou me valer, de certa maneira, do parecer da assessoria,
E começo pelo último dos pontos, em que abordaria a questão da operação interestadual. Nesse caso específico, não há a menor divergência. Na verdade, tanto acordo recorrido quanto acordo paradigma, ambos tratam da questão da mesma maneira, considerando que se trataria, em razão da legislação, de uma atribuição de operação interestadual e que, por isso, sem incidência do ICMS, que é a questão do convênio 15.079 e do artigo 53F. Em relação aos dois outros aspectos, tem uma aparente divergência, mas que, quando se analisa de uma forma mais aprofundada, se verifica, na verdade, que é uma convergência. Por quê? Porque a questão fática é diferente. Então, basta verificar que há dois defeitos que foram apontados na decisão paradigma e que seria necessário que os mesmos defeitos tivessem sido presenciados no acordo recorrido e que a decisão não tivesse caminhado tal e qual a da decisão a paradigma. Então, num determinado aspecto, diz o acordo paradigma que a metodologia de cálculo aplicada nos autos encontra-se totalmente distante do que determina a legislação. Ora, se a metodologia for a mesma, realmente haveria uma divergência. Mas se a metodologia não é a mesma, não há divergência nenhuma. A divergência está na metodologia e não na decisão. Provavelmente até as decisões seriam convergentes, porque se metodologias iguais houvesse, decisão também seria igual. Se tivessem a metodologia incorreta em ambos, também seria a decisão convergente. Então não me parece possível, sem ultrapassar a questão fática, que se diga que haja a divergência. No outro aspecto, e aqui termino, a decisão paradigma fala que é um vício formal do lançamento na utilização do método de apuração do estorno do crédito, que não teria este método respaldo na legislação tributária. É o mesmo fato. Quer dizer, se o método utilizado no acordo paradigma foi exatamente o mesmo método utilizado na decisão que ora se recorre, haveria realmente uma divergência, mas não é disso, ou pelo menos isso não está demonstrado. Então, se o método incorreto não está sendo utilizado, o mesmo método incorreto neste caso, não há divergência. O que é divergência é nos métodos, né? É nos fatos, é no trabalho fiscal e não nas decisões. E o que está aqui posto para efeito deste recurso é uma padronização da interpretação dada aos atos normativos. E se os fatos são diferentes, evidentemente as decisões têm que ser diferentes. Eu peço não conhecimento. Obrigado, doutor Célio. Processo em discussão, conselheiros, eu sugiro que nós atenhamos inicialmente a questão do conhecimento. Se for o caso, ultrapassado, a gente volta a discussão para a questão do mérito. Com relação ao conhecimento, todos esclarecidos para o voto? Voto a favor, conselheiro Eric. Eu aprecio o recurso de revisão por ser próprio, tempestivo, protocolizado no 10º dia após a data da certidão de publicação de folhas 351 e 346 para o PTA final 28, terá havido preparo recursal, folhas 423, 425 e folhas 405, 417 para o PTA final 28, e está a regular a representação processual segundo o instrumento de procuração apostados às folhas 116, 117, 153 e 154, bem como subestabelecimento com reserva às folhas 122 e 159. Bem, nos mesmos termos do parecer da assessoria deste Conselho, eu afasto a divergência jurisprudencial apresentada pelo Acórdão Paradigma número 21.814/18 da segunda, uma vez que essa decisão foi reformada pelo Acórdão 5.094/18 da Câmara Especial e, portanto, traz pacificação do entendimento majoritário deste Conselho quanto à questão divergente submetida à Câmara Alta, segundo prefixo o artigo 59 do Regimento Interno deste Conselho. Quanto ao acordo paradigma número 4.493/15 da Câmara Especial, no que se vincula ao aspecto da nulidade do auto-infração abordado nela, mormente em relação à metodologia de cálculo dos estornos de créditos escriturais de ICMS, sem respaldo legal, diferente da decisão recorrida que não a teria reconhecido, inexiste a pretendida divergência propugnada pelo recorrente. A comercialização de energia elétrica administrada pela CCE no mercado de curto prazo, correspondente à liquidação das diferenças entre a demanda potencialmente contratada e a demanda efetivamente utilizada de energia elétrica no ambiente de contratação livre,
representa apenas uma dissociação jurídica em duas etapas de um único fato econômico. Isto é, existe a etapa de contratação bilateral entre o gerador livre de energia e o agente mercado consumidor livre, bem como a etapa de liquidação das diferenças de energia medida no ponto de consumo do estabelecimento contratante. Trata-se de uma ficção jurídica criada pela legislação tributária setorial para facilitar a apuração da quantidade de energia elétrica efetivamente consumida pelo estabelecimento contratante, vez que na saída dessa energia elétrica do estabelecimento gerador livre ainda não é possível se saber se observou o limite de carga elétrica contratado, segundo a média de consumo do estabelecimento contratante, qual se vê obrigado a atualizar continuamente esse patamar de carga, com o escopo de minimizar os prejuízos pela liquidação das diferenças, segundo o PLD, que é mais caro, pois engloba multas contratuais, encargos efetivos e contingenciais do Sistema Interligado Nacional. Por essa razão, as relações multilaterais empreendidas pelos próprios agentes de mercado cadastrados na CCE são intermediadas por ela, de forma a se gerenciar as compensações das sobras e dos déficits de energia apurados de modo mais eficiente, com o desiderato de se possibilitar a continuidade da prestação de serviço de utilidade pública. Nessa esteira, a CCE age como procuradora ou gestora de negócio no mercado de curto prazo entre os agentes livres de mercado, que ora figuram como compradores, ora como vendedores das sobras de energias apuradas. Para o perfeito funcionamento do Sistema Interligado Nacional, o ideal era que a demanda contratada de energia igualasse a demanda utilizada, de modo a não se sobrecarregar o sistema, mediante o acionamento contingencial das usinas termoelétricas devido ao excesso de consumo, ou mediante o aquecimento das linhas de distribuição e potencial danificação dos equipamentos elétricos geradores, no caso dos picos de energia, devido ao consumo inferior ao esperado. Como isso não é possível de ser concretizado, esses ditos ajustes de energia elétrica são liquidados pelas suas diferenças no mercado de curto prazo, com preços justificadamente mais elevados. Nesse sentido, querendo ou não, a recorrente está implícito em seu contrato bilateral de aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre o dever lateral de submeter aos ajustes necessários para o perfeito funcionamento do Sistema Interligado Nacional, quando então comercializa a sobra de energia elétrica ou mesmo adquire energia extra para suplantar seu déficit, que foi medido em seu ponto de consumo. Como se pode notar, a exigência da legislação tributária quanto ao cumprimento de obrigações acessórias adicionais pelo contribuinte, condizentes à emissão e ao preenchimento das notas fiscais de entrada e saída de energia elétrica no âmbito do mercado spot, não é mera burocracia, contudo um simples espelhamento da dissociação da circulação econômica da mercadoria em duas etapas, que aproxima do consumidor final. Assim sendo, o presente trabalho fiscal não se calca em presunções, como alega a recorrente, porém de verificação fiscal analítica, pelo auditor eletrônico, que é software fiscal de apuração de inconsistências entre a escrita fiscal do contribuinte, seus documentos fiscais e dados de terceiro, como, por exemplo, a pré-fatura da CCE, disponibilizada por ela à Fazenda Pública Estadual. Como se vê, cuida-se de programa de computador de cotejo de informações do próprio contribuinte de terceiros, logo a interpretação data vênia equivocada recorrente, que se trataria de informações exclusivas da autoridade lançadoras retirados do sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda no link da intranet Auditor Web, não merece prosperar, pois ali o auditor fiscal tem acesso à aludida ferramenta eletrônica. No tocante ao segundo aspecto da divergência jurisprudencial suscitada pela recorrente, referente ao acordo paradigma 4.493.15 da Câmara Especial, a não incidência tributária de ICMS decorre da imunidade constitucional prevista no artigo 155, parágrafo 2º, 10, a linha B da Constituição Federal, que foi instituída não em prol do consumidor, mas do estado de destino da energia elétrica, a qual caberá em sua totalidade o ICMS sobre esse incidente, desde a remessa até o consumo. Esse foi o entendimento do STF, que repeliu a interpretação literal. Nessa esteira, é perfeitamente possível que a Lei Candir, no seu artigo 2º, inciso 3, institua a ocorrência do fato gerador do ICMS na entrada de energia elétrica no estabelecimento adquirente decorrente de operações interestaduais, desde que não destinados à industrialização ou comercialização da própria energia. Nos mesmos fundamentos do acordo recorrido, se não é possível no mercado de curto prazo identificar as partes contratantes da comercialização das sobras de energia elétrica que são intermediadas pela CCE, as mesmas são equiparáveis a operações interestaduais. Destarte, as saídas interestaduais de energia deverão ser formalizadas pela emissão de nota fiscal sem destaque e recolhimento de imposto,
quanto as entradas serão objeto de emissão de notas fiscais com destaque e recolhimento do imposto. Fica fácil notar que tanto a decisão recorrida quanto a decisão paradigma aplica a legislação tributária de forma igual, pois não é o fato da decisão modelo não explanar que a entrada de energia elétrica no mercado spot igualmente é equiparada à operação interestadual que se criaria uma suposta divergência. Até mesmo porque o contexto em que foi utilizado na decisão modelo, a equiparação às operações interestaduais nas saídas não exclui automaticamente essa equiparação nas entradas de energia. Veja-se que o dispositivo legal invocado é o mesmo, qual seja o convênio ICMS 15/2007. Por fim, no último aspecto, ao contrário do que pretende a recorrente, a decisão recorrida traz fundamentação que justifique o estorno dos créditos escriturais de ICMS de energia elétrica, quando o contribuinte esteja na posição credora no mercado spot, isto é, quando dê saída de energia do seu estabelecimento. E aqui eu cito no segundo parágrafo das folhas 339, no acordo recorrido, ali está escrito: além disso, o estorno justifica-se também pelo fato de que as sobras de energia representam quantidade de energia elétrica que não ingressaram efetivamente no estabelecimento, não gerando, por consequência, direito a crédito ICMS, uma vez que não consumida no processo de industrialização, exatamente por não ter reingressado no estabelecimento autuado. Esses mesmos fundamentos motivariam o estorno dos créditos ICMS de energia elétrica na decisão modelo, acaso a fiscalização não tivesse utilizado metodologia de cálculo do estorno sem base legal e que resultou no reconhecimento da nulidade da auto-infração. Isto posto, ante a inobservância dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revisão, não conheço o presente recurso, devido à inexistência da divergência jurisprudencial apontado nos acordos paradigmas 4.493/15 da Câmara Especial e número 21.814/18 da segunda, este último apenas para o PTA final 30, nos termos do parecer da assessoria deste Conselho. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Alexandre, seu voto. Conforme o relator. Obrigado. Conhecimento. Conselheira Rita. Coincidentemente, o acórdão paradigma ele foi citado pelo recorrente no processo anterior, então eu já tinha lido o acórdão paradigma e, de fato, eu acho que as situações fáticas são diferentes e acompanho o relator. Obrigado, conselheira. Conselheiro Marcos. Acompanho. Obrigado, conselheiro Carlos. De acordo. Obrigado. A condição da decisão já me chega resolvida, mas eu também não vejo, doutor Luiz, a forma de acolher a pretensão da gente encontrar essa divergência nesses acordos. Né? A gente percebe que é muito mais ligada à metodologia do que à própria aplicação da legislação em cima das decisões. Assim sendo, acordo dessa Câmara para os dois processos em não reconhecer a unanimidade, em não reconhecer, não conhecer dos recursos de revisão. Obrigado, doutor. Obrigado, Vossa Senhoria. Obrigado, colegiado. Bom dia. Bom dia. Bom, anuncio então os PTAs, são os itens 5, 6, 7 e 8 da pauta, são processos que envolvem a TCR Distribuição S.A. com recurso da Friovix Comércio de Refrigeração Limitada. Esses processos têm como revisor o conselheiro Marco Túlio e como relator o conselheiro Carlos, que tem a palavra para o seu relato. Bom dia, senhor presidente, senhor conselheiro, secretário de Câmara, doutor Sérgio Calume e demais presentes. Presidente, só contextualizando, eu vou fazer o relato pelo item de número 6 da pauta, já ressaltando que a diferença entre os 4 PTAs é exclusivamente em relação a alguns deles ao período e para outros em relação aos cobrigados que foram relacionados. A matéria é exatamente a mesma, as peças têm exatamente o mesmo conteúdo. Originalmente, tratava-se de uma autuação que trazia a constatação de falta de recolhimento de ICMS-ST para o Estado de Minas Gerais, para esse caso no período de 1º de janeiro de 16 a 31 de dezembro de 16, em relação à venda de ar-condicionado e suas partes efetivamente realizadas pelas empresas mineiras e faturadas por empresas estabelecidas em outra unidade da federação diretamente para adquirentes, consumidores e contribuintes mineiros. Exigia-se ICMS-ST, multas de revalidação previsto no artigo 56, inciso 2, parágrafo 2º da Lei 6763. Foram eleitos para o polo passivo da obrigação tributária, além das autuadas, TCR, distribuição e IRVS, comércio e serviços em ar-condicionado limitado, sócios
dessas empresas, a empresa também, Friovix Comércio de Refrigeração Limitada, que participou ativamente do modo operandi apontado, que se refere a mercadorias remetidas diretamente a consumidores e contribuintes mineiros, sócios também dessa empresa. A terceira Câmara de Julgamento, numa decisão do presente caso, consubstanciada no acórdão 3.185 de 2019, a unanimidade julgou procedente o lançamento conforme re-ratificação e ainda observado o parecer da assessoria. O contribuinte apresenta seu recurso de revisão, e aqui só contextualizando, foram apresentados inicialmente 2 recursos de revisão, um pela empresa, um pelo cobrigado, o senhor Ricardo, nesse caso o senhor Ricardo Cobra Rodrigues. Esse recurso ele não sequer vem à apreciação dessa Câmara por ter sido considerado deserto, uma vez que os paradigmas ali apresentados contavam mais de 5 anos entre a publicação do acórdão com paradigma e da decisão recorrida. E então aqui segue para apreciação exclusivamente o recurso da empresa Friovix. Foram apresentados 5 acórdãos paradigmas para justificar o conhecimento desse recurso. E aqui, senhor presidente, senhores conselheiros, nesse primeiro momento eu vou me ater no relato à questão da admissibilidade e, caso superado, disposição para retomar na parte de mérito. Ele cita inicialmente os acórdãos 21.921 de 2016 da terceira, 22.097 de 2016 da primeira Câmara e 22.188 de 2016 da terceira Câmara. Em relação a esses 3 acórdãos iniciais, o questionamento do recorrente é em função do deferimento da produção de uma prova pericial, e aí a assessoria apresenta seu parecer no sentido de que, primeiramente, essa questão da prova pericial, ela extrapola a possibilidade de recurso para essa Câmara Especial, uma vez que há uma limitação específica no RPTA, do artigo 170, dizendo que o indeferimento de perícia não é uma decisão irrecorrível. E, além disso, passa a suscitar a própria assessoria de que o deferimento ou não da realização da prova pericial, ele passa pelo convencimento do julgador. E muitas vezes, havendo aí peculiaridades entre o conhecimento e a experiência prévia técnica de cada julgador, isso pode ser ou não relevante para um e irrelevante para outro, e dessa forma não afetando objetivamente o contraditório ou ampla defesa. Vem dizendo também que, para se demonstrar que haveria uma identidade ali entre as situações que pudesse demonstrar uma aplicação diversa, uma interpretação distinta da legislação estadual, também passa por uma análise totalmente subjetiva, e em função até disso que haveria previsão do artigo 170 da impossibilidade de recurso para esse tipo de decisão. Dessa forma, então, entende a assessoria que não seria o caso de conhecimento do recurso em função desse dispositivo específico. Os outros 2 acórdãos trazidos como paradigmas, 22.771 de 2017 da primeira Câmara e 22.130 de 2016 da terceira Câmara, são trazidos em relação à análise da responsabilidade do sócio como cobrigado. E aí o recorrente vem entendendo que haveria novamente um tratamento distinto concernente à interpretação da legislação tributária estadual, uma vez que naqueles casos foi excluído o sócio como cobrigado e no presente ele foi mantido. E aí vem entendendo que haveria uma mácula no procedimento, uma vez que não há uma individualização da conduta, uma especificação do que teria levado a essa inclusão do sócio como cobrigado para o caso vertente, e que naqueles outros 2 casos a exclusão se deu exatamente nesse sentido. A assessoria, ela também se manifesta no sentido contrário a esse conhecimento, inclusive reproduzindo trechos das decisões dos acórdãos paradigmas, concomitantemente aos trechos que diz respeito a exatamente a esse ponto do acórdão hora recorrido, para concluir que nos acórdãos paradigmas foi realmente excluído o cobrigado sob um fundamento que não haveria de uma demonstração da sua responsabilidade, da sua participação, e que o acórdão hora recorrido segue num sentido diametralmente oposto, uma vez que conclui que há demonstração dessa responsabilidade, da vinculação e da determinação, portanto, da manutenção dessa responsabilidade. Então,
diz a assessoria que na sua interpretação os acordos não seguiriam sequer em linhas divergentes, mas convergindo para uma mesma interpretação de que, havendo a demonstração da responsabilidade da participação do sócio, esse deve ser mantido, e nas hipóteses em que não ocorreu, ele foi excluído. Opina assim, então, ao final, a assessoria, no parecer da palavra do assessor Edivaldo Pereira de Salles, pelo não conhecimento dos recursos, situação, como disse, idêntica para os 4 casos. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Célio Calumbre, para as considerações em nome da Fazenda Pública Estadual. A situação é muito similar à anterior, o relato muito claro, muito objetivo, e eu apenas, para não dizer que nada disse, eu vou acrescentar só um parágrafo da decisão recorrida que só ratifica tanto o parecer da assessoria quanto o relato agora feito. Então, extrai-se em relação à questão do cobrigado do acordo recorrido. Todos os relatos anteriores demonstram a exaustão a participação direta da cobrigada na ocultação de etapa de circulação de mercadoria. Isso aqui já mostra suficientemente que aqui se entendeu, diante dos fatos que foram debatidos, diferentemente do acórdão recorrido, que os fatos não levaram ao mesmo convencimento. Eu peço não conhecimento, recorrido não do paradigma. Obrigado, doutor Célio. Processo em discussão com relação ao conhecimento, conselheiros. Todos têm condição de voto? Voto a favor, conselheiro Carlos. Senhor presidente, o fundamento para a existência ou a interposição do recurso de revisão é exatamente a uniformização da jurisprudência dessa casa, e não uma mera reapreciação da matéria a ser julgada. E o que busca aqui o recorrente é apresentar o seu inconformismo, buscando uma reapreciação de fato de toda a matéria que já foi apreciada pela Câmara Acor. Não há discrepância entre os julgados trazidos e aquele ordem a preço em relação a esse ponto específico da coobrigação da responsabilidade do sócio. Como muito bem colocou a assessoria, há exatamente uma convergência de entendimentos numa mesma linha, no mesmo sentido de interpretação, de que essa inclusão do sócio ela passa necessariamente pela demonstração da participação ou do conhecimento dele para o resultado final ali obtido. No caso dos autos, há uma estrutura ainda um pouco mais complexa para a condução do resultado final ali da supressão do recolhimento do imposto, por isso que há inclusive a inclusão dessa empresa Friovix Comércio e Refrigeração, que ela, apesar de não ter figurado objetivamente na operação de forma direta, mas ela atuou com atos preponderantes para a consumação do resultado final. E aí, por óbvio, a participação também do sócio dessa empresa, que ora se tem debatido a sua coobrigação. Em relação ao deferimento da prova de perícia, da prova pericial, eu entendo que pela limitação trazida pelo próprio artigo 170, seria necessário qualquer outra consideração em relação a esse conhecimento. Mas ainda assim, também na mesma linha do que defende a assessoria, que é o deferimento da prova pericial parte inicialmente de uma necessidade de produção de uma prova técnica para a qual o julgador não detém conhecimento suficiente, e aí há sim uma peculiaridade específica e subjetiva de cada julgador para o que seria necessário ou não para aquele seu convencimento e demonstração da conclusão fática, mas a despeito disso, no caso, ordem a preço também, essa questão foi muito bem apreciada pela Câmara Acor, concluindo, entendendo ali que seria desnecessária qualquer produção de prova pericial, que aquilo que se buscava demonstrar com a prova pericial seria facilmente trazido aos autos por provas documentais como for. Dessa forma, então, eu voto pelo não conhecimento dos recursos. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Marco Túlio, seu voto. Senhor presidente, sem maus demores, com os mesmos fundamentos e motivação, acompanho o voto do conselheiro Rato. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Eric. De acordo. Obrigado, conselheiro Alexandre. Acompanho também o voto. Obrigado, conselheira Rita. Com o relator. Obrigado, eu também vou acompanhar os votos que antecederam. Não tenho o que agregar ao bem fundamentado voto do conselheiro relator, também não conheço dos recursos. Assim sendo, acordo essa Câmara para os 4 processos em não conhecer o recurso à unanimidade. Encerrado os processos de hoje, eu agradeço a participação de todos, em especial os conselheiros que acolheram a chamada para suportar a ausência de conselheiros efetivos, e declaro encerrada essa sessão. Tá bom, obrigado, gente.